quem causa o nosso sofrimento não são os fatores externos, não são as situações que acontecem desagradáveis, o que acontece com a economia, com a política, com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa convivência. O fator primordial para causar esse sofrimento não são essas coisas, esses fatores externos, até nem sequer o nosso corpo. Essas causas são internas, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda nobre verdade acerca do sofrimento do Siddhartha Gautama. É uma continuação do vídeo da primeira nobre verdade. A primeira nobre verdade é: o sofrimento existe, ou seja, tem um problema, existe algo que precisa ser resolvido, né? O sofrimento existe. Quem tiver interesse, vai lá na descrição do vídeo, tem um link lá, e aí pega a primeira nobre verdade. Tá? Essa segunda é a continuação, é a raiz, a origem do sofrimento. Qual é a origem? Qual é a raiz do sofrimento? E o que o Siddhartha diz pra gente é o seguinte: essa raiz ela não é externa, não está nas coisas externas. As coisas externas elas são gatilhos, só que disparam aquilo que foi construído já dentro de você, dentro do seu ego, tá? E qual é essa raiz, tá? Em primeiro lugar, né? Por que raiz? Por que é raiz do sofrimento? Se a gente considerar uma planta, por exemplo, o que dá sustentação, o que segura a planta no lugar, o que alimenta a planta e que ao mesmo tempo está escondido, a gente não vê, ela está debaixo da terra, é a raiz, tá? Então existe uma raiz para esse sofrimento, existe algo que sustenta esse sofrimento, que alimenta o sofrimento e que é de difícil percepção, tá? Então por isso, raiz do sofrimento, ok? Essa raiz é composta de duas coisas, tá? Apego e ignorância, ok? Então são as duas coisas. Vamos falar primeiro do apego para compreender o que quer dizer isso. O apego a gente pode considerar o seguinte, como se fosse uma moeda, tá? Pega essa imagem de uma moeda que tem dois lados, ok? Essa é a moeda do apego. Os dois lados da moeda são o seguinte: um lado é avidez e o outro lado é aversão, ok? O que é avidez? Avidez é quando a gente necessita de algo, precisa de algo para estar bem, para estar em paz. Tá? Precisa de algo que complete a gente. É diferente de uma vontade, por exemplo, né? Muita gente chama de desejo também, né? A gente pode separar dessa forma: avidez ou desejo, tá? Barra vontade. Vontade é quando você quer fazer alguma coisa, você se direciona a um objetivo, mas a sua felicidade, o seu bem-estar não está atrelado à conclusão daquilo. Não está atrelado a você chegar àquele objeto no final. Na avidez, sim. Você só se sente bem e só completo com aquele objeto, ok? Então essa é a diferença de vontade de desejo, avidez, tá? Então a avidez é isso, é quando você precisa de alguma coisa. E aí a gente pode ver por dois lados principalmente, que é quando você precisa manter algo que te é agradável. A avidez ela se relaciona ao que é agradável pra gente. E o que é agradável se relaciona a nossos instintos de sobrevivência, barra ego, né? Ou seja, o nosso ego. O que o nosso ego considera que é agradável, o que ajuda na sobrevivência dele. Que pode ser, tem a ver com a sobrevivência do corpo, mas no nosso caso, né, seres humanos, vai muito além da sobrevivência do corpo. É o que o nosso ego construiu, ok? Depois a gente vê isso com mais detalhes. Mas, ou seja, a avidez é a necessidade de você sustentar as coisas que te trazem sensações agradáveis ou alcançar essas coisas. Se você não tem essa coisa que te dá uma sensação agradável, você precisa alcançar. Você não está completo, você não está bem se não tiver essa coisa. Então você, ávido por aquilo, precisa ir atrás. Tá? Então são esses dois lados. O outro lado da moeda é a aversão. Aversão significa quando algo é desagradável a você, a sobrevivência do ego, tá? Algo te gera sensações desagradáveis. E isso te traz uma necessidade de evitar, de fugir ou destruir essa coisa para que ela não esteja ali. Você não quer aquilo na sua experiência,
tá? Então, a aversão é isso. Às vezes você tá numa situação, sei lá, você tá numa fila esperando para ser atendido e você não quer estar ali. Então, aquilo te traz uma aversão, tá? Você quer fugir, você quer que aquilo termine, você quer acabar com aquilo, certo? Tá? Então, isso que significa aversão. Por que é dois lados da mesma moeda? Porque quanto mais você alimenta o apego, quanto mais você alimenta a avidez por algo, mais você alimenta a aversão ao contrário daquilo. Tá? Então, dá um exemplo clássico aqui que acontece com crimes passionais, por exemplo. Uma pessoa, entre muitas aspas, ama muito a outra, se apega demais a ela, se apega e tem momentos maravilhosos, não sei o quê. Ela começa a se apegar, começa a construir um ciúme, né? Se essa pessoa fizer algo que sugira uma traição, ou que seja uma traição, por exemplo, a moeda da avidez por aquela pessoa, da necessidade de estar ali, inverte na hora e aparece a aversão que estava escondida naquela avidez. Então, muitos crimes passionais acontecem assim. A pessoa surge uma aversão tão grande por causa daquela avidez que ela vai e comete um crime, esfaqueia a pessoa, mata e picota em 1000 pedaços e mata, sei lá, os parentes e tudo, né? Por causa daquela... E depois se mata, né? Também. Por causa porque ela alimentou a avidez, que é essa coisa da sensação agradável. Quando inverte, pum, ela cai na aversão, uma aversão muito forte, tá? Da mesma forma, por exemplo, o exemplo da fila que eu estava falando. Você está numa fila enorme e você não queria estar ali, aquilo te gera muita aversão, pô, você não quer estar ali, você quer acabar com aquela situação, quer estar em outro lugar, quer fazer outra coisa, né? É justamente isso. A aversão que você constrói aquilo é proporcional à avidez que você fica por sair dali, por buscar outra coisa, por, né, estar em outra situação. Então, são sempre dois lados da mesma moeda. Não tem como você só ter aversão ou só ter avidez. Sempre que você constrói um, você fortalece o outro, tá? Então a ideia é você tem que minguar os dois, tem que minguar a moeda do apego, digamos assim. Ok? Então essa é uma parte da raiz. A outra parte da raiz é a ignorância, tá bom? O que significa ignorância? Ignorância, nesse caso específico, a gente quer dizer que você não conhece certas leis naturais e não age de acordo com elas. Por não conhecer, não age de acordo com elas, tá? E por não agir de acordo com essas leis naturais, acaba gerando sofrimento. Então eu posso usar de exemplo aqui, para você entender, a lei da gravidade. Tá? E mais uma vez, assim, quando eu falo lei, eu não estou falando de lei humana, não. Tipo, lei de trânsito, legislação, nada disso, tá? Porque isso é inventado pelos seres humanos para melhorar o convívio, digamos assim, né? E essas leis podem mudar, pode ser que uma autoridade venha aí, faça uma emenda, etc. Mas eu quero dizer leis naturais, como a lei da gravidade. Você pode não conhecer a lei da gravidade, pode nem concordar com a lei da gravidade, mas ela vai continuar te puxando para baixo, tá? Então, qual é a diferença, então, né, dessas leis que a gente tem em ignorância para a lei da gravidade, por exemplo? A lei da gravidade é uma lei grosseira, tá? Então ela é de fácil percepção na sua experiência. Na verdade, a gente está lidando com ela desde que nasceu. Na verdade, a gente está lidando com todas essas leis naturais o tempo todo. Só que a lei da gravidade ela afeta o nosso corpo de forma tão clara que para você ter as suas necessidades básicas atendidas, como levantar, engatinhar, caminhar, saltar, você tem que automaticamente lidar com essa lei da gravidade. Então, é uma lei grosseira, uma lei de fácil percepção, tá? Essas leis que normalmente a gente tem ignorância de e acaba batendo a cabeça na parede a vida inteira por não conhecer e não conhecer a fundo, não incorporar, na verdade, né, o conhecimento dessas leis é porque são leis sutis, são leis de difícil percepção, tá? Então é preciso um processo de introspecção,
vivência e muita prática para realmente você entender e incorporar de fato essas leis sutis. E quando você não consegue as leis sutis, não segue, né? Não se alinha com essas leis, automaticamente você vai gerando sofrimento para você mesmo sem sequer saber. Tá? Então isso significa ignorância. Ok? Beleza, então resumindo, tá? A raiz do sofrimento, o sofrimento é como se fosse uma planta. Essa planta tem uma raiz que está escondida e que sustenta o sofrimento. Essa raiz é composta de apego e ignorância. Tá? O apego se divide em avidez e aversão, e a ignorância é você não conhecer as leis sutis, como funciona. Ok? Na próxima, tá, a gente vai falar sobre a terceira, que já é um passo à frente disso. Então não acaba aí, não é assim, tipo, beleza, o sofrimento acontece assim, acabou, vamos sofrer sabendo por que estamos sofrendo. Não é essa a ideia. Aí ainda tem outro, por isso que tem 4, tá bom? Se você gostou, né, dá o likezinho lá, por favor. Se inscreve e compartilha com amigos se você acha que esse conteúdo pode ajudar de alguma forma, tá? E aí vejo vocês na próxima. Valeu!